Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 Noite de Radiologia. Pessoal, pergunto se vocês concordam com a gravação da aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube. Concordam? Sim, concordo. Ok. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai sair daquela questão dos ossos, né, que a gente estava vendo, e vamos agora para vamos dizer assim, todos os outros sistemas, certo? Vamos começar a falar, a partir de hoje, do sistema digestório ou digestivo. A gente vai falar já a diferença, certo? Não sei se vocês já ouviram a diferença, né? Já ouviram o termo digestório e digestivo? Você conhece? Em Carla? Não. Você conhece como digestório ou como sistema digestivo? Digestivo. Pronto. Pois Eu sei que mudou. Eu não sei qual é a diferença. Não. A gente vai falar já a diferença dos dois, tá? Então, o sistema digestório, é o processo, né? A gente vai ver a ação da digestão, tá? E o outro é por onde ele passa. Então, o sistema digestório, ele começa na boca e termina no ânus. Só que da boca até o ânus tem muita coisa, né? E a gente vai estar justamente vendo todo esse caminho, tá? A gente aproveitando vai falar um pouquinho sobre o processo, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque a disciplina não é de fisiologia, mas é importante que vocês tenham um pouco de conhecimento para que vocês consigam compreender o porquê daquele órgão ali, certo? Boa noite, Érica, seja bem-vinda à aula. Então, vamos iniciar. Oi? Boa noite. Então, vamos iniciar agora o nosso sistema digestório. Então, como eu estava dizendo, sistema digestório digestivo, né? Os dois são corretos, dependendo do que é que você está querendo tratar. Qual a diferença entre eles? O sufixo término, né? Aqui, na verdade, óreo, significa local. Então, sistema digestório é onde ocorre a digestão. E o final ivo vem de ação, né, de ato. Então, o sistema digestório é onde ocorre a digestão, o sistema digestivo é a ação de digerir, tá? Digestão consiste em um processo físico-químico para obtenção dos nutrientes necessários à sobrevivência do organismo. Então, o nosso corpo, né, não só o nosso como ser humano. Boa noite, Jackson, seja bem-vindo. Então, diversos outros organismos, não necessariamente também mamíferos, mas mamíferos, peixes, répteis, aves, até seres, né, menos evoluídos, vamos dizer assim, também vão ter o seu processo de digestão, que na verdade é quebrar macromoléculas e micromoléculas absorvíveis, né? Então, um exemplo, a gente pegar uma carne, a gente vai mastigar aquele pedaço de carne para o quê? Para quebrar ele em pedaços menores, para a gente poder deglutir e dentro, né, do nosso sistema digestório, nos processos que vão ocorrer, vão sofrer ações químicas, né, como ação de enzimas, por exemplo, para quebrar mais ainda essa macromolécula em micromolécula ao ponto dela conseguir ser absorvível a nível celular. Então, basicamente, é essa a função, né, da digestão. Então, o processo físico, porque a gente vai ter, um exemplo, a questão dos dentes, né, macerando, quebrando, mordendo ali aquele alimento. Então, a gente está tendo uma ação física, além de outros processos físicos que vão acontecer, estou falando resumidamente,
e a parte química, que seria a ação das enzimas para quebrar aquelas moléculas. E aí, lá em fisiologia, vocês vão ver todas as enzimas que existem e que vão estar compondo o processo digestório. Então, um exemplo, a lipase, que bom, diversas enzimas que vão estar sendo responsáveis por quebrar diferentes moléculas. Então, quando a gente tiver proteínas, quando a gente tiver a proteína, exemplo, do leite, vai existir uma enzima específica para isso. Não é à toa que tem gente que tem intolerância à lactose, que é a proteína do leite. Então, quem tem intolerância à lactose significa que ela tem um problema na enzima lactase, que é a que vai quebrar a proteína. Quebra gordura, quebra carboidratos, né? Então a gente vai ter diversos processos que vão estar acontecendo dentro do sistema digestório, que vai estar ocorrendo a digestão. Então, o sistema digestório humano é formado por um longo tubo formado por musculatura lisa, exceto na região da faringe, que é o canal alimentar, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Então, eu acho que só Carla estava quando eu falei, mas só repetindo para quem não estava no momento, nosso sistema digestório, ele inicia na boca e vai até o ânus, certo? Então, da boca até o ânus tem muita coisa, tem muitos órgãos, né? Vão ter diversas funções ocorrendo aí, de acordo com a região que o alimento estiver passando. É um tubo, por quê? Porque se a gente pegasse a boca do indivíduo e esticasse tudo, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, até chegar lá no ânus, a gente ia ver que é um canal só, ok? Então é nesse sentido que a gente está falando aqui. Tá, apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, até chegar, né, no final, que é o reto e o ânus. A gente vai ver também outras, um exemplo, glândulas acessórias que vão estar ajudando no processo da digestão, que vai estar acontecendo também aqui, e a gente vai estar falando delas dentro do sistema digestório. Então, no sistema digestório, a gente tem aqui o indivíduo, onde na nossa boca a gente já apresenta algumas estruturas que vão ajudar, né, no processo inicial da digestão. Isso vai variar de acordo com o alimento. Um exemplo, existe a enzima amilase salivar, que já vai estar ajudando a digerir o amido. Quem aqui sabe um alimento formado por amido, que é bem comum e que a gente, ao colocar na boca, ele já começa a, vamos dizer assim, se dissolver, que é muito dado para criança, para bebezinho ali que ainda não tem, né, a dentição, e justamente por esse processo químico que ocorre com a ação da enzima, é dado para essas situações. Quem conhece aí? E aí, alguém? Alguém? Pessoal? Liga o microfone aí para falar. Fala mesmo que não, que sim ou que não. Hein, gente? Érica, Jackson, Carla. Pessoal? Professora, eu estou escutando. Não sei não. Vamos lá. Então dá um biscoitozinho Maria para ele chupar. Ah, já escutou falar de bolacha maisena, né? Aquela Maisena, Maria. Hã? Maisena, Maria, né? Uhum. Então, Leite. isso. Ah, de leite aí já é outra. Mas a maisena, você se colocar ela na língua, sem precisar mastigar, só em contato com a sua saliva, você pode ver que ela já começa a se desmanchar. Já percebeu isso? Se não percebeu, faça esse experimento. É. Então,
Se quem tiver aí bolacha maisena em casa, faça esse experimento aí. Então, mesmo que você não tenha dente, né, ela vai começar a se dissolver. Por quê? Porque ela está sofrendo uma ação química, tá? Que no caso é a amilase salivar, é uma enzima que vai ter na saliva que vai ajudar na digestão do amido. Então, como eu falei, dependendo do alimento, ele já vai estar sofrendo ação física e ou química já a partir da boca, tá? No momento que a gente mastiga a bolacha maisena, o que é que a gente está fazendo? A gente está quebrando, né, o biscoito ali, bolacha, sei lá. Não vamos entrar no debate do que é biscoito e bolacha. Então, a gente vai lá quebrando, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a superfície de contato, né, com a saliva, então a saliva vai conseguir atuar mais rápido ali, dissolvendo aquela bolachinha. Outros alimentos precisam primeiro da ação mecânica, né, como por exemplo um pedaço de carne, você deixar o pedaço de carne ali na sua boca, se você não mastigar, ele não vai sair para canto nenhum, né, não vai se dissolver como a bolacha maisena. Então, a gente, através da boca, a gente vai ter o quê? Os dentes, a língua e as glândulas salivares, que aqui a gente tem a glândula parótida, a sublingual e a submaxilar, tá? Então, o sublingual está embaixo da língua, a submaxilar mais atrás e a parótida aqui, né, próximo aqui às nossas orelhas, tá? E aí, essas glândulas salivares, elas vão ser responsáveis por produzir a saliva, né, que fica umedecendo a nossa boca e que no estímulo, né, seja visual, seja através do olfato, a gente acaba, por exemplo, você partiu um limão, você sentiu o cheiro do limão, o limão é ácido, então automaticamente a sua boca, né, ela enche de saliva, que a gente fala, minha boca encheu de água quando eu vi determinado alimento. Tá? Então, isso é um processo fisiológico devido a um estímulo que foi dado, no caso, pelo olfato. Então, através dos dentes, a gente consegue mastigar o alimento, né? Quebrar em pedaços menores. A língua vai estar ajudando a direcionar esse alimento para a mastigação. E a saliva vai estar umedecendo esse alimento e também, né, dependendo do alimento, já sofrendo ação enzimática que está sendo liberada pela saliva. Quando a gente deglute, o alimento ele vai passar pela faringe, tá? A faringe ela é dividida em 3 partes, a gente vai ver mais para frente. Mas a faringe ela faz parte tanto do processo ou do sistema respiratório quanto do sistema digestório, tá? Então, a faringe ela vai ter a nasofaringe, que vai estar em comunicação aqui com a parte, né, do sistema respiratório, a orofaringe, tá? Então, nasofaringe, a parte superior, orofaringe, a parte, vamos dizer assim, da garganta, e a laringofaringe, que é a parte final, que fica mais próximo da laringe, tá? E aí a gente tem o esôfago. O esôfago vai ser um canal, tá, musculoso, onde ele vai ser responsável por movimentos peristálticos. Todo o sistema digestório, tirando essa questão da faringe que a gente falou no slide anterior, ele vai ser formado por musculatura lisa. Aí a gente, só abrindo um parênteses, a gente tem 3 tipos de músculo. Músculo liso, músculo esquelético estriado e músculo cardíaco. Vocês sabem qual é a diferença desses 3 músculos? Hein, pessoal? Não, professora. Então, a musculatura lisa e a musculatura cardíaca são músculos involuntários. O que significa isso? Que são músculos que a gente não controla. Um exemplo aqui, meu bíceps, tá? Então, eu vou fazer o movimento de flexão, né? Então, ele vai contrair, no que ele contrai, ele puxa as fibras, puxou as fibras, meu braço fez o quê? Levantou,
certo? Nessa posição que ele levantou. No caso, isso aqui é um movimento voluntário, que eu estou pensando para executar, tá? Esse músculo que a gente tem esse movimento voluntário é chamado músculo estriado esquelético. Já os involuntários vão ser musculatura lisa, né, o músculo liso, e o músculo cardíaco. Como o nome já está dizendo, músculo cardíaco, o músculo do nosso coração. Ele é involuntário por quê? Porque a gente não fica pensando. Vai, coração, bate, relaxa, bate, relaxa, bate, relaxa. Não é assim, né? Ele faz isso de forma autônoma, ou seja, automática, através de estímulos elétricos, que a gente vai ver isso. Vocês vão ver isso lá em fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai ver na anatomia do coração também. No caso da musculatura lisa, quando o alimento ele é deglutido, tá? Então, a partir aqui do esôfago, vai existir o que a gente chama de movimento peristáltico, que é a movimentação da contração do músculo em ondas, certo? Como vocês estão vendo aqui minha mão, em ondas que vão fazer o quê? Vão fazer com que esse alimento ele vá de forma unidirecional até chegar no ânus, tá? Então, essa contração vai fazer com que o alimento vá do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o grosso, até chegar na porção final. Isso impede, por exemplo, eu acabei de comer e eu vou ficar de cabeça para baixo. Isso impede que esse alimento volte. Normalmente, a gente falando de uma pessoa saudável, tá? Se a pessoa tem um refluxo, por exemplo, então significa que ela tem um problema, que é o estômago, tá? Ela tem um problema na válvula que fecha o estômago, entre o esôfago e o estômago, que é chamado de cárdia, e isso faz com que haja, né, o retorno ali, no caso, um extravasamento do conteúdo do estômago. O estômago a gente vai ter o quê? Vai ter ácido, tá? O ácido clorídrico que vai ajudar na digestão. E aí esse ácido, né, o esôfago não deveria ter contato com o ácido, porque a estrutura dele, celular, é de alimentos, né, que não estão com o pH tão alto, no caso tão baixo. Né? E aí esse pH, esse ácido que extravasa, acaba queimando o esôfago, né, podendo até, dependendo da situação, se for algo mais prolongado, aumentar também a acidez, né, fazendo na região da boca, fazendo com que a pessoa tenha aftas, entre outros problemas. Então, aqui só continuando nessa imagem, né, a gente vai ter o estômago, que ele tá, então a parte dele aqui coberta pelo fígado, tá? O fígado, no caso, é uma glândula acessória. Aqui mais para trás do estômago, a gente vai ter o pâncreas, que não dá para ver nessa imagem, mas a gente vai ver depois. Do estômago, a gente tem o intestino delgado, que é toda essa porção aqui, bem grande, vamos dizer assim, a maior porção, extensão e comprimento do nosso intestino. A porção final do nosso intestino delgado é chamada de jejum no ilho. Tá? O duodeno é uma parte do nosso intestino delgado, tá? A porção inicial. Duodeno vem de 12, que seria mais ou menos o tamanho dele, 12 dedos. Aí a gente tem a porção final aqui do intestino delgado se ligando ao intestino grosso, que é dividido aqui em apêndice, essa porção final aqui. Aqui a gente tem a região do seco. Aí temos cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide, que ele é como se fosse um Szinho, até chegar na região do reto e, por fim, o ânus. Então, basicamente, esse é o sistema digestório, mas eu estou mostrando de forma geral. A gente vai ver cada uma dessas partes agora. Então, o que a gente vai ver nessa parte do sistema digestório? As funções gerais do sistema digestório, né? Como eu disse, não é aula de fisiologia, é de anatomia, mas eu já expliquei para vocês que não tem como explicar um sem falar do outro, tá? São conhecimentos que se complementam. A gente vai ver a constituição do sistema digestório, a anatomia dele, a fisiologia de forma bem resumida,
a nutrição também e curiosidades do sistema digestório. Então, constituído por órgãos e glândulas que vão processar os alimentos ingeridos, retirando os nutrientes necessários para o desenvolvimento e manutenção do organismo. Então, no sistema digestório, ele vai proporcionar que a gente se alimente e, consequentemente, através dessa alimentação, a gente vai conseguir obter os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, macromoléculas que vão se transformar em micromoléculas absorvíveis que vão permitir, né, que o nosso corpo tenha a energia e os nutrientes necessários para as suas demais funções. Sim, então o conceito de deglutição, né, alguns conceitos que a gente vai ver para que vocês possam estar entendendo aí como seria, né, a função aí do sistema digestório. Então, a deglutição é o ato de engolir, né? Então, quando a gente está com alimento, água, ou mesmo saliva, a gente engole, né? A gente deglute o alimento. Digestão é o conjunto de transformações físico-químicas que os alimentos orgânicos sofrem para se transformarem em moléculas menores, hidrossolúveis e absorvíveis. A nutrição é a incorporação de novos materiais estruturais e energéticos ao patrimônio celular e orgânico do indivíduo. Então, a digestão vai ser o processo físico-químico para quebrar essas moléculas. A nutrição é quando a gente vai ter essas moléculas sendo incorporadas ao nosso organismo, né, para que nossas células, nosso sistema tenha energia, né, por exemplo, estruturas suficientes para manter as suas funções. Então, as etapas da nutrição vão ser a alimentação, né? A gente se alimentar, a digestão é o processo da quebra, a assimilação, que seria o corpo absorvendo esses nutrientes, e o que não for utilizado é excretado através da defecação, das nossas fezes. Então, as funções do sistema digestório vão ser mastigação, quando o alimento vai na nossa boca, né? Deglutição, a digestão, absorção e excreção. Então, os órgãos que compõem o nosso sistema digestório, a gente já falou, né? Vão ser a boca, faringe, que a faringe ela é comum a dois sistemas, tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório. O esôfago, estômago, intestino delgado e grosso até chegar no ânus. Isso tá na ordem, tá, gente? Então, o primeiro vai ser a boca, depois faringe e assim por diante. E a gente tem algumas glândulas anexas, que a gente tem as glândulas salivares, que vão estar na nossa boca, pâncreas, fígado e vesícula biliar vão estar ali na porção inicial, né, auxiliando na porção inicial do nosso intestino delgado, no caso, certo? Para depois do estômago. Aqui numa vista anterior e numa vista posterior. Aqui a gente está vendo o sistema digestório com os seus órgãos sem as glândulas anexas, tá? Então, as glândulas salivares, fígado, pâncreas, vesícula biliar não estão nessa imagem. Então, aqui a gente consegue ver a boca, né, com os dentes. Aqui a gente vê as raízes dos dentes. Região faríngea, esôfago, estômago. Do estômago a gente tem a região do duodeno, depois a região do jejum no ilho, tá? Então aqui a gente, nessa vista posterior, a gente consegue ver a região do duodeno. Depois a região do jejum no ilho e, por último, o intestino grosso, né, chegando aqui na região do reto. Então, o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide é onde faz esse Szinho aqui, essa curva, e aí a gente tem o reto. Numa imagem, vamos dizer assim, real, né, a gente vê que no caso o intestino delgado que foi tirado uma parte. Tá? Professora. Oi, Felipe. Aqui no cantinho aí na tela, isso, apêndice. A senhora ia falar agora do apêndice.
Hoje ele não tem nenhuma função, né? Mas antes ele tinha alguma função? Assim, alguns pesquisadores, Entrando eles em colocam... fisiologia, desculpa, mas Não tem problema, pertinente. não. Como eu disse, é muito difícil separar anatomia de fisiologia. Não tem, para mim, não tem como. Eu já tentei, dou as duas disciplinas, mas sempre que eu vou falar de anatomia, eu falo fisiologia, e sempre que eu vou falar fisiologia, eu falo de anatomia. Lógico que aqui em anatomia eu foco mais em anatomia, e em fisiologia eu foco mais em fisiologia, mas não tem como trabalhar separado os dois. Sim, em relação ao apêndice, alguns pesquisadores, eles desenvolveram, né, algumas teorias de que o apêndice ele ajuda no sistema imunológico, certo? Na questão evolutiva, aí os animais que são herbívoros, esse apêndice ele tem uma função no processo de digestão, né, desses animais que se alimentam de plantas. Certo? Ok, Felipe? Ok, beleza. Obrigado. De forma resumida. Mas na gente, como eu falei, fica restrita, né, alguns pesquisadores nessa questão de sistema imunológico. Ou, né, a gente pode dizer que a função do apêndice é inflamar e ter que correr para a sala de cirurgia. Essa posição do apêndice, né, ele fica, lembra da questão dos quadrantes que a gente falou nas primeiras aulas? Então, aqui eu estou de frente, né, posição anatômica, onde eu estou na vista anterior da pessoa. Então, dividindo aqui em quadrantes, a gente tem ele na porção, no quadrante, né, inferior direito, certo? Então, quando um paciente chega com a dor, né, localizada no quadrante inferior direito, apresentando febre, quadro de vômito, dificuldade de andar, de levantar a perna direita, então é quase certeza que é o diagnóstico de apendicite. Ela está com o apêndice inflamado e, dependendo do caso, quando ela já está com muita dor, já está vomitando, provavelmente caso já de cirurgia mesmo. Sim, aqui nessas imagens a gente está vendo um ser humano mesmo, tá? Órgãos reais. E aí, uma das coisas que a gente já discutiu, né, no início do semestre, que a conservação, né, desses materiais é necessário produtos químicos. Um dos mais utilizados é o formol. Então, este indivíduo aqui, ele está conservado no formol. Então, o que é que acontece? A gente perde cor, tá? A gente perde textura, a gente perde diversos aspectos pela questão da conservação do formol. Então, alguns alunos, né, podem questionar, professora, mas é real? Tá, mas é real, mas não é. Porque quando você está com um organismo vivo, né, um tecido sem estar fixado, não vai ser aquilo que você vai ver. É diferente, certo? E aí os simuladores, né, que existem hoje em dia, tanto com a tecnologia 3D, né, com essas mesas tecnológicas, ou mesmo manequins, eles tentam trazer mais essa realidade, né, natural, vamos dizer assim. E aí, a gente aqui, né, tá vendo o pulmão do indivíduo aqui, a gente tem o esôfago, tá? O estômago aqui, parte do fígado, tá? Foi retirar um pedaço aqui para poder mostrar o estômago. O intestino aqui, pela imagem, não tá dando para ver direito aonde seria cada parte, certo? Mas aqui a gente tem o intestino. Aqui eu acho que seria a parte do intestino grosso do cólon ascendente, tá? Mas, como eu disse,
por essa imagem, né, pela qualidade da foto, não está muito boa. Então, aqui a gente tem esôfago, o estômago, o intestino delgado, no caso, a região do duodeno, né, aqui intestino delgado, fígado, que ele é dividido em, né, duas porções aqui principais, a gente vai ver todas elas depois, na verdade é bem mais, mas nessa imagem aqui a gente tem essa divisão bem evidente. Apêndice, região do seco, tá? A região do seco vai ser a região da inserção do intestino delgado no intestino grosso. Aí a gente tem o cólon ascendente, o cólon transverso. Fica fácil, por quê? Cólon ascendente ascende, sobe. Cólon transverso, o que atravessa de uma ponta a outra. Cólon descendente, o que desce. Cólon sigmoide, o que tem o formato do S. Região do reto e o ânus. Tá? Aqui é só uma outra forma de ilustrar, certo? A gente já falou de todas essas estruturas, só mostrando aqui o que não tinha ficado. A região do seco, como eu falei, a gente vai ter o intestino delgado, a região do jejum no ilho, se ligando ao intestino grosso através de uma válvula, que é chamada válvula iliocecal, tá? Por quê? Porque a gente vai ter a porção final do intestino, que é o ilho, e do intestino delgado, e a porção aqui do intestino grosso, que é o seco, por isso, iliocecal. A gente vai ter válvulas também no estômago, que são chamadas a superior, né? A que liga o estômago, o esôfago ao estômago é chamada de cárdia, devido à proximidade com o coração, que vai estar bem aqui, mais ou menos. E a região final, a gente vai ter aqui a região pilórica do estômago e a válvula, que é chamada de piloro, justamente por o posicionamento dela. Então, na boca, a gente vai ter a língua, que é um órgão muscular revestido por mucosa. Ele vai permitir movimentar os alimentos, né, para a deglutição. Ele ajuda tanto na questão de posicionar o alimento para a mastigação e também, depois, para deglutir. Ele vai ter papilas gustativas, onde a gente consegue identificar os sabores, né? Salgado, doce, azedo e amargo. A gente vai ter na nossa boca os dentes, né? Que vão cortar e triturar os alimentos. No caso, os incisivos, que são os dentes da frente, né? Os 4 superiores e 4 inferiores, eles servem para cortar, né? Então, a gente morde e corta. Os caninos para perfurar e triturar. No caso de animais carnívoros, um exemplo, cães, felinos, né? Vamos pegar o exemplo do dente de um tigre, né? De um leão. Então, tem aquela presa, né? Aquele canino bem grande. Por quê? Porque quando ele vai atacar a presa, né? Que ele morde, aquele dente perfura ali de forma mais profunda, né? Então, ele vai morder e no que penetrou mais na carne, ele puxa e aí isso sai rasgando, né? Auxiliando ali a matar a presa. Né? Então, exemplo, os felinos, quando eles vão atacar, eles atacam aonde? Principalmente, né? Eles tentam buscar o pescoço. Por quê? Porque é no pescoço que a gente vai ter a jugular, tá? A jugular vai ter uma alta vascularização no nosso pescoço. E se você atinge a jugular, você vai ter um sangramento, uma hemorragia nessa veia, né, possibilitando ali que o indivíduo morra. Né? Então, um animal que está caçando, se ele pode ir na região mais vulnerável, né, vai facilitar para matar ali sua presa. E a gente tem os dentes molares e premolares que vão servir, né, para macerar ali o alimento, para diminuir o tamanho. Então, por exemplo, a gente vai morder um pão. A gente não põe nos dentes lá de trás, a gente põe para rasgar, né? Eu vou pegar o pão, mordo
cortei ali e boto para os dentes de trás para ir macerando ali aquele alimento. Então, aqui na nossa boca, a gente vai ter os lábios, superior e inferior, os dentes, né, onde a gente tem aqui os dentes incisivos, os 4 dentes incisivos, os 2 caninos, os pré-molares e os molares, tá? No nosso, vamos dizer, céu da boca, né, a gente vai ter a ráfia palatina, que está separando, né, que quando houve o nosso desenvolvimento embrionário, que a gente já falou, né, que houve o fechamento, então encostou uma na outra, e quando isso não é feito de forma adequada, a pessoa tem aquela fissura palatina, né, ou também o lábio leporino, que pode se estender até a região do palato, e aí a pessoa precisa fazer cirurgias, a gente já falou isso mais nas aulas anteriores, né, mais para trás. A gente vai ter a língua, tá? No caso, a região dorsal da língua, aonde a gente vai ter as papilas gustativas, que a gente vai ver mais para frente, onde elas vão ser capazes de identificar os sabores, tá? A gente vai ter o istmo das falsas aqui atrás, lá no fundo da nossa garganta, o istmo orofaríngeo. Lembra que eu falei que na faringe a gente vai ter 3 partes: a nasofaringe, que é a que está mais conectada com a questão nasal, então nasonasal, para ficar fácil de associar, a orofaringe, que é a região da garganta, e a laringofaringe, que é a parte mais inferior. A gente vai ter aqui, tá? Vocês estão nessa de um lado e do outro, tá? A gente vai ter as tonsilas ou amígdalas, certo? Que vão ajudar também no processo de defesa do nosso corpo, no caso da região, né, da garganta. A gente vai ter a úvula, tá? Que em muitos desenhos, né, quando a pessoa está gritando, aí mostra assim, como se fosse uma campainha, né, gritando. Então, a úvula é um músculo que vai estar aqui na região, na porção posterior, né, no finalzinho ali da nossa garganta. Aqui a gente consegue identificar as glândulas, tá? Então, a gente vai ter a glândula parótida, uma glândula salivar, a glândula submaxilar, fica aqui na porção mais final, mais posterior da nossa mandíbula, e a gente tem a sublingual, que fica bem abaixo da língua mesmo. Dependendo do estímulo, só em você abrir a boca e levantar a língua, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas só em levantar a língua, às vezes, sai um jatinho de saliva, tá? São 2, né? Uma de cada lado, 2 orifícios, que você, ao levantar a língua, você vê ali o jatinho saindo, tá? A gente vai ver mais para frente que pode acontecer uma inflamação, tá? Um processo inflamatório ali, de uma obstrução dessa região, onde é necessário, às vezes, fazer até cirurgia. Tá? Eu trouxe algumas imagens, exames de imagem para vocês verem, certo? Então, na nossa língua, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Então, a nossa língua, a gente tem a pontinha da nossa língua, a chamada de ápice. A gente vai ter um suco no meio, que passa no meio da língua, que isso varia de pessoa para pessoa no sentido dele ser mais fundo ou mais superficial, tá? É o suco longitudinal mediano, longitudinal porque vai de ponta a ponta da língua, né? E mediano porque é no meio. A gente vai ter a raiz da língua, ou tonsila lingual, e separando, vamos dizer assim, essa parte final da língua,
uma região, né, um forame, que é chamado forame cego da língua. Aqui, gente, está separado por sabores, tá? Onde a gente, né, vocês costumam, acho, já viram muito esse tipo de imagem, aonde a gente tem aqui a pontinha da língua é responsável pelo doce, aqui mais lateralizado, salgado, depois o ácido e por último o amargo. Na verdade, quando a gente mostra essa imagem, quer dizer que essas regiões elas são mais sensíveis a estes sabores, tá? Mas toda a língua ela vai ter receptores para identificar estes sabores, ok? Aqui a gente vê que na porção final da língua, né, na porção mais posterior, a gente vai ter algumas papilas que são um pouco mais espessas, vamos dizer assim. São chamadas de papilas circunvaladas, diferentes, né, das demais papilas que a gente vai ter no restante, né, da língua propriamente dita, certo? Aqui, né, mostrando a papila gustativa, como que ela seria no aumento, né? E aqui aumenta um pouco mais a nível de terminações nervosas aqui, ó, a gente consegue ter o poro gustativo, que é onde a gente vai conseguir de fato identificar, né, os sabores. Então a gente vai ter microvilosidades ou microvilos aqui que vão permitir que haja uma maior, como que eu posso dizer, uma superfície maior para que haja aí uma sensibilidade, certo? Maior na região, e aí a gente consiga identificar, né, mais o sabor dos alimentos. Aí a gente tem células, né, específicas, sensoriais, gustativas, para identificar o sabor, e as terminações nervosas que vão levar, né, essa informação para o cérebro, para identificar o que é que você tá comendo, certo? O sabor, o que é que você está comendo, não, o sabor do que você está comendo, ok? Então, os dentes, né? A maioria dos adultos possui 32 dentes. A maioria, por quê? Porque existem algumas pessoas que elas não, naturalmente, elas não nascem os últimos molares, certo? Não é porque ele não apontou, vamos dizer assim, não, é porque ele não vai nascer mesmo naquele indivíduo, certo? Então, a gente possui 8 incisivos, 4 superiores e 4 inferiores, 4 caninos, 2 superiores, 2 inferiores e 12 molares, incluindo, né, os 4 dentes siso que algumas pessoas não têm. Dependendo da situação ortodôntica, vamos dizer assim, da pessoa, é necessário se retirar alguns dentes. Um exemplo é o próprio siso. Às vezes, quando ele, daquelas pessoas que têm, né, esse dente, ele nasce não na posição correta, né? Então, às vezes, só o processo dele nascer, dele ir apontando, crescendo, ele vai empurrando os outros dentes, e isso provoca muitas dores. E aí, né, é feita a cirurgia, a retirada, antes, né, de que ele agrave essa situação dolorosa do indivíduo. Outra situação é ele nascer torto, né? Às vezes ele nasce atravessado. Então, também precisa fazer a retirada desse dente, porque ele pode estar causando dores, né? Provocando ali mal-estar para aquela pessoa, aquele paciente. Então, aqui a divisão dos dentes, né? Então, a gente tem o arco superior e inferior. Os dentes, eles são equivalentes. Então, se eu tenho 4 superiores, eu vou ter 4 inferiores, dos incisivos, 2 caninos em cima, 2 embaixo, assim por diante, tá? E esses dentes, como a gente já havia falado na aula, quando estávamos discutindo sobre o sistema ósseo esquelético,
né, a gente falou da questão da oclusão, que é esses dentes se encaixarem. Tá? Então, quando eles não se encaixam, né, essa pessoa ela precisa fazer algum tipo de tratamento, porque a não oclusão desses dentes vai fazer com que haja um desgaste de forma errada, né? E isso vai provocar problemas na questão, né, do próprio processo de alimentação da pessoa, né, na questão da mastigação. Incisivos caninos, aí a gente tem primeiro premolar e segundo premolar. Então, a gente tem 2 premolares de cada lado e na parte superior e na parte inferior. E a gente tem 3 molares, tá? Primeiro, segundo e terceiro molar. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tanto em cima quanto embaixo. Então, a mastigação, né, é o processo onde a gente vai ter os dentes ajudando aí a estar quebrando aquele alimento, né, de uma estrutura maior para uma estrutura menor, até poder ser deglutida. Os dentes eles vão ser formados por uma coroa, que é essa parte branca que fica mais superficial que a gente vê, né? Essa coroa ela vai ser revestida por um esmalte, e aí esse esmalte é de fato essa parte branca. Esse esmalte ele pode sofrer desgaste e algumas pessoas fazem isso de forma deliberada. Como assim? Vocês sabem, gente, como que a gente pode ter um desgaste deste esmalte? Usando produto abrasivo. Hã? Usando produtos abrasivos. Exatamente. Uma outra forma que é bem utilizada, e aí, lógico, vai depender do profissional, né, da orientação que você estiver recebendo, é a questão do branqueamento, tá? Que vai ser um produto abrasivo. Então, o que é que acontece? Naturalmente, gente, por questões de idade, por questões de alimentação, de estilo de vida, como, por exemplo, pessoas fumantes, elas vão ter uma coloração, né, que vai variar de acordo com a idade. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que se alimenta de muitos alimentos com corante, né, muito café, se você fuma, então tudo isso vai provocar que o seu dente ele fique mais escuro. Mas independente de você ser uma pessoa que se alimente, né, que fume, se alimente de alimentos, né, muito corantes e tal, naturalmente seu dente ele não vai ser branquinho igual uma folha de papel, certo? E aí o que é que acontece? As pessoas pegam, fazem o uso, lógico, como eu disse, isso depende do profissional e do produto que você estiver utilizando. Mas existem alguns produtos que são abrasivos e eles vão estar o quê? Retirando esse esmalte, essa camada superficial que está um pouco mais escurecida, tá? Só que se você mantiver os mesmos hábitos, vai escurecer novamente. E aí você vai fazer um clareamento desse tipo novamente. E aí fica nesse ciclo. O que é que vai acontecer? Vai haver um desgaste do esmalte e vai ficar com a dentina exposta, né? Por quê? Porque foi retirando essa camada e aí essa camada, né, mais interna vai ficar mais exposta. O que é que vai acontecer? Você não vai poder tomar água gelada, né, algo quente. Às vezes, até se bater uma brisa no seu dente, você não aguenta, porque fica extremamente sensível. Então, a gente precisa, né, avaliar até que ponto, né, a estética e os produtos que serão utilizados valem a pena. Porque não adianta de nada você ter um dente bem branquinho
mas você não aguenta comer nada, certo? Porque ficou muito sensível. Tem gente que utiliza como se fosse, vamos supor, unha em gel. Não tem unha em gel que a gente coloca, que a pessoa coloca por cima da unha, né? Põe uma cola ali e fica por cima da unha. Pronto. Seria mais ou menos isso, né? Onde as pessoas vão colocar e aí precisa desgastar o esmalte sadio para poder colocar a cola, para poder colar aí essa facetazinha para deixar os dentes tudo branquinho. Então, aí precisa ter cuidado. Se você comer algo um pouco mais duro, por exemplo, você já pode quebrar ali, né? Porque ficou mais frágil, quebrar essa faceta que você colocou. Bom, então existem, né, profissionais e profissionais, assim como tem cirurgiões plásticos picaretas, né? Tem outros profissionais picaretas também. Vocês precisam sempre buscar informação, né? E saber se estão fazendo, né, as orientações de forma correta, que não venha a prejudicá-los posteriormente. Então, os dentes, como vocês podem ver, eles possuem vasos sanguíneos, né, e nervo. Não é à toa que quando você arranca um dente, tem um sangramento, né? E ele tem nervos, por isso que você tem essa sensibilidade quando você, por exemplo, faz um desgaste do seu esmalte. Então, a raiz do dente, ela vai estar inserida no osso, tá? Da mandíbula e da maxila. E, né, o dente com a raiz aqui inserida, ela vai ficar bem firme. Para você retirar o dente aí, tem que ter muita força, uma pancada muito grande, né? Se for um acidente, um murro, alguma coisa do tipo, para retirar o dente completo. E, dependendo da pancada, você pode quebrar o dente, né? Principalmente os dentes, né, mais anteriores. Eles são mais susceptíveis, né, de uma pancada você acabar comprometendo eles. A faringe, né, um canal comum do sistema digestório e respiratório, como eu já falei anteriormente, né, passam por ela alimento e o ar. Quando a gente vai falando do sistema respiratório, o ar, né, quando a gente vai falando do digestório, alimento. Tem a presença de órgãos linfóides, que são as amígdalas e adenoides, e no caso, a faringe se divide em 3, como eu já falei também. Nasofaringe, que vai ser a parte superior, se comunicando com a cavidade nasal. A orofaringe, que vai ser a parte média, né, entre a parte superior e inferior, comunica-se com a cavidade bucal. E a laringofaringe, a parte inferior, se comunicando com a laringe e com o esôfago. Então, aqui a gente consegue identificar, né, com uma coloração diferente, cada uma dessas partes da faringe. Aqui a gente tem a cavidade nasal, então a parte superior da faringe vai ser a nasofaringe. Como eu falei, para ficar fácil de vocês associarem, memorizem nariz, naso, tá? A região da orofaringe vai ser a região da garganta, relacionada ao sistema digestório. E a laringofaringe, a parte mais inferior, que aí, para ficar fácil de associar também, laringe, laringo, tá? Aqui a gente tem a epiglote, que serve para quê? Vocês já ouviram falar da epiglote? Aí, gente. Pessoal? É para tampar a passagem de comida. Para não entrar comida na parte respiratória. O que é que acontece? Quando a gente está respirando, tá? A parte mais anterior do nosso corpo vai ser a parte que vai, vamos dizer assim, o canal responsável pelo sistema respiratório, aonde a gente vai ter a traqueia aqui, ó. Então, quando a gente está tocando, a gente está tocando aqui nos anéis, tá, da traqueia, os anéis cartilaginosos da traqueia. Não é à toa quando
numa emergência precisa fazer uma ou então, né, numa situação lá do paciente precisa fazer uma traqueostomia, né? Faz uma abertura aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente está respirando, a epiglote ela fica aberta e o ar, né, ele vem do nariz e vai para a traqueia, para ir para o sistema respiratório. Traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, né, e aí se absorver. Já quando a gente se alimenta, a epiglote, ela fecha, tá? Então, quando a gente deglute, né, o movimento da língua faz com que a epiglote se feche. Ela se fechando, ela vai tapar quem? Ela vai tapar a abertura da traqueia, né? Então, eu fechando aqui, o alimento só vai ter um caminho, que vai ser para o esôfago, tá? Do esôfago, estômago e segue adiante o alimento. Só que acontece uma situação onde o alimento ele acaba indo para a traqueia. Como que chama isso? Tem gente? Pessoal? Pessoal? Como é que chama quando uma pessoa está se alimentando, aí ao invés do alimento ir para o esôfago, ele vai para a traqueia? A pessoa começa a tossir. No popular, é engasgar? É o engasgo. Né? Então, o engasgo acontece justamente por quê? Porque o alimento, ao invés de ter ido para o esôfago, ele foi para a traqueia. E a traqueia faz parte do quê? Do sistema respiratório. Então, era para passar apenas ar. No que passa alimento ou partículas, né, maiores, que não seja o ar, então a pessoa se engasga. Pode ser saliva, né? Pode ser um alimento que a pessoa esteja comendo. Então, por isso que quando a pessoa diz, não fale comendo, né? Não fale enquanto você está comendo. Por quê? Porque você, para falar, você precisa respirar. E ao mesmo tempo você está comendo, né? Você está mastigando, você precisa deglutir. E aí pode ser que não feche completamente a epiglote e você acabe, né, engasgando. E vocês sabem, vocês conhecem, ou já ouviram falar da manobra que se faz quando a pessoa está engasgada, para você, né, poder ajudar aquela pessoa? Né, gente? Eu já vi, só não sei o nome, professora, mas eu já vi. Já ouviu falar, né? Manobra. Tem um nome aí, manobra de Heimlich. Heimlich. Isso mesmo. Então, como que é feita essa manobra de Heimlich? Deixa eu só trocar de fone aqui, que esse outro está descarregando. Só um segundo. Só um segundinho, gente. Então, a manobra de Heimlich é uma manobra que ajuda, né, no momento do engasgo. Então, para que uma pessoa não venha, né, a morrer devido ao engasgo, foi desenvolvida essa manobra que, assim, ajuda muito, 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 muito. Eu mesma, assim, passei por uma situação que não foi a manobra que me ajudou, mas ainda bem eu consegui, tô viva hoje, né? Fui eu e minha irmã, a gente estava
em casa, né? E aí a gente foi tomar mel com limão. Ela, na verdade, ela foi tomar, eu disse, me dá um pouquinho. E aí o que é que aconteceu? Eu aspirei, né, o mel com limão, só que aí, como eu puxei, né, o ar, ele foi junto. E aí entrou pela minha traqueia. Eu comecei a tossir inicialmente, mas rapidamente ele desceu de um jeito que o ar não passava. Minha irmã agoniada e eu realmente sem ar, não conseguia falar, né? Porque se estava obstruído, não vai passar ar, consequentemente não vou conseguir emitir nenhum som. Aí minha irmã começou a ficar agoniada, sem saber o que fazer. Eu tentando me manter calma, porque sabia que meu ar estava acabando, então a qualquer momento eu podia desmaiar. Aí eu posso dar um tapa, né, nas suas costas? Aí eu só fiz assim, né? Eu nem senti a dor do tapa, nem sei a força que ela botou. Eu tava tão preocupada que eu tava morrendo que se ela pode ter botado a força todinha, nem me importei. E a minha sorte é que, como foi líquido, né? O mel com limão, então no que ela bateu, ele escorreu. E aí eu consegui puxar o ar. Só que devido a ter sido limão, né? Limão é ácido. A passagem aqui, né, da traqueia, da laringe, é para ar. E aí a minha laringe acabou, devido à acidez, queimou a minha laringe. Eu fiquei sem fala quase uma semana, sem conseguir falar, devido a essa situação. Só que aí o correto não é você chegar e dar um tapa, né? Você viu, muitas vezes serve, é o que tem, né? Salva também, mas a manobra correta é o quê? Você vir por trás da pessoa, tá? Você abraça ela aqui na região das costelas, lembram? A gente tem qual é o osso aqui? O externo. Lembram do externo? Hein, gente? Lembram do externo? Sim. E a gente vai ter as costelas, né? Se unindo aqui na região medial pelo externo. Então, na porção final, tá? Do externo, vocês colocam a mão, tá? Com o polegar, não sei se tá dando para ver assim, o polegar, vocês encaixam aqui, ó. Você pode até fazer isso aqui, ó, segurar o dedo, tá? Então, você coloca ele nessa região do externo, aqui da porção final, e com a outra mão, aí vai depender se é canhoto ou destro, né? E com a outra mão você faz o quê? Uma pressão. Aí você vem por trás e puxa. Neste movimento aqui, ó, você puxa para trás e para cima, tá? Então você faz isso aqui, tá? Este movimento. Então, no que você faz este movimento, o pulmão ele tem ar. Por mais que você tente eliminar ao máximo o ar dos seus pulmões, sempre vai existir o que a gente chama de ar residual, tá? Então, esse ar residual, se você tem alguma coisa que está fazendo pressão, que no caso é você, né, empurrando aqui, fazendo pressão, o que é que vai acontecer? Esse ar, ele vai tentar empurrar o que está obstruindo, né? No caso aqui, um alimento, vamos supor, um pedaço de carne. Né? Então, no que você faz essa pressão, o ar empurra esse alimento que está obstruindo essa região e a pessoa consegue respirar novamente, certo? Então, a manobra de Heimlich é essa manobra onde você vem, abraça a pessoa por trás, coloca a mão aqui na região, né, do que popularmente as pessoas falam boca do estômago, né? Então, a gente tem as costelas, fica entre as costelas que você vai encaixar, certo? Então, você encaixa a sua mão, coloca a outra e puxa para você, né? Puxa para trás e para cima, né? Então, neste movimento, assim, você faz a manobra de Heimlich. Se é uma criança ou se é um bebê, né? Com o bebê é diferente. Você não vai fazer isso com o bebezinho, não, tá? No bebê, você coloca ele no seu braço, tá? Ele, no caso, a cabeça mais para baixo, assim, certo? Deixa eu ver se eu tenho como ilustrar aqui. Ó, vou pegar o meu Minion aqui, tá? Não sei se dá para vocês verem.
Então, vamos supor que isso aqui fosse um bebezinho. O que é que você vai fazer com o Minion? Deixa eu botar aqui a tela maior para vocês. Pronto, vocês estão conseguindo me ver? Você tem um Minion aqui, vamos supor que ele fosse um bebê. Você vai colocar ele de bruço, né, barriga para baixo, com a cabeça um pouquinho para baixo também. Não é de cabeça para baixo, não, tá? É inclinado, um pouquinho para baixo. E você vai dar o que a gente chama de estocadas, não é tapa, tá? Então, você tá segurando o bebezinho assim, aí você dá estocadas, certo? Essas breves compressões, né? Não com muita força, porque é um bebê, né? Porque um adulto dá um tapa no bebê, vai quebrar a coluna da criança. Então, é o que a gente chama de estocadas. Faz essas estocadazinhas, o bebezinho de cabeça para baixo inclinado, né? Um pouquinho, e vai ajudar ao desengasgo dele, certo? Então, uma dúvida, gente. Vamos ver se vocês estão ligados. Eu falei que quando a pessoa inspira, né, quando ela está respirando, o ar ele passa pelas narinas, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e vai aqui para a traqueia. Por que o ar vai para a traqueia e não para o esôfago, se os dois estão abertos? O que é que vocês me dizem? É por conta de diferença de pressão? Exatamente. Então, quando a gente inspira, o que é que acontece? O nosso diafragma, que é o músculo que a gente tem, né, que fica localizado abaixo dos pulmões, o que é que vai acontecer? Ele contrai, e aí no que há essa contração, cria-se uma pressão negativa nos pulmões. Então, no que cria essa pressão negativa, quando o ar entra, automaticamente ele já vai ser direcionado por onde está puxando ele, que no caso é a traqueia aqui, certo? Então, por isso que quando a gente inspira, a gente vai ter o ar vindo direto para a traqueia e não para o estômago. E quando a gente expira, né, o relaxamento desse músculo, e aí para sair o ar, vai normal, certo? Então, Professora, quando o indivíduo ele tem costume de respirar pela boca, o ar ele percorre o mesmo caminho? Sim, sim. Ó, aqui é o nariz, certo? A cavidade nasal, olha o ar passando, passou para a traqueia. Aqui é a boca, aqui é a língua. O ar, se a pessoa expira pela boca, né? O ar passando, aí vem, ó, para o mesmo canto, certo? Porque a pressão negativa que é feita através do diafragma lá nos pulmões vai ser a mesma, independente se a pessoa respira pelo nariz ou pela boca, certo? Um exemplo, quando a gente pratica mergulho, seja mergulho autônomo ou mergulho livre, né? Aquele mergulho com snorkel ou com o cilindro de oxigênio. A gente não respira pela boca, né? Se você não estiver utilizando aquelas máscaras full face, você vai estar respirando pela boca. E você respira normalmente. Qual é a diferença? A diferença é que vai haver um ressecamento muito maior aqui na boca e na região da garganta, certo? Naturalmente, não é indicado respirar pela boca. Por quê? Porque quando a gente respira pelo nariz, primeiro que o correto, né, fisiologicamente falando, é pelo nariz. Então, o nariz ele vai estar, vamos dizer assim, deixando as condições corretas do ar. Então, ele vai aquecer o ar, se no caso você estiver num ambiente frio, né? Vai ter aqui as coanas que vão ajudar no aquecimento desse ar. Vai ter mucosa e cílios que vão estar ajudando na filtragem desse ar também, certo? Então, quando você respira pelo nariz, você está passando por uma filtragem para aquele ar ele vir, né? Ele chegar no seu pulmão mais limpo.
Se você respira pela boca, então não vai ter este processo. Certinho? Então, aqui nas fossas nasais, a gente não está falando de sistema respiratório, mas só para exemplificar, a gente tem as coanas, que foi falado lá quando a gente estava falando dos ossos. Aqui a gente tem a boca, né? O palato, tá? O osso palato aqui é parte do osso da maxila. A língua, tá? Aqui a epiglote, a traqueia, aqui o esôfago e o ar, né? A epiglote ela vai fechar aqui a traqueia quando for necessário. Então, gente, quero que vocês me digam agora quais são as 3 regiões da faringe. Então, essa primeira região aqui é qual? Nasofaringe. Depois, essa região aqui. Orofaringe. Neofaringe. E aqui no final. Laringofaringe. Exatamente. Então, lembrando, naso, nariz. Então, nasofaringe. Oro, garganta. E laringo, laringe. Tá? Então, se esquecer, né, onde fica a orofaringe, é só lembrar. Naso, nariz, laringo, laringe. Pronto, aqui sobrar é a da garganta, certo? Para ficar mais fácil vocês estarem associando. Oro de oral, certo? Então, o esôfago. Passando já da boca, da faringe, agora a gente chega no esôfago. Lembrando que a gente está seguindo o caminho do alimento, tá bom? Então, o esôfago ele vai ser formado por musculatura lisa, né, que permite os movimentos chamados de movimentos peristálticos, que vai fazer com que haja uma contração para que o alimento, né, ele vá de forma unidirecional até o estômago. Ele tem em torno de 20 a 25 centímetros de comprimento por 3 de largura. E ele transporta, né, o alimento com 5 a 10 segundos, desde o momento que você deglutiu até ele chegar no estômago, certo? Aqui exemplificando o alimento, né? Então a pessoa com o alimento na boca, através da língua, né? Ele vai deglutir, passou para o esôfago. Então, a gente vai ter o esfíncter esofágico superior, que vai permitir essa passagem. As contrações musculares, através dos movimentos peristálticos da musculatura lisa, vai fazer com que esse alimento ele vá descendo até chegar próximo, né, ao estômago. Então, antes de ele chegar no estômago, aqui a gente tem o diafragma, tá? A gente vai ter o esfíncter esofágico inferior e para entrar no estômago, a gente vai ter uma válvula que é chamada de cárdia, tá? Devido à proximidade que vai ter com o coração aqui. Então, gente, no estômago vai ter a cárdia, a válvula cárdia e a válvula pilórica. O estômago, o esôfago, ele vai ser dividido na parte cervical, que seria a parte mais superior, né, associando aqui a nossa coluna cervical. A parte torácica, que é a parte correspondente à região torácica. E a parte abdominal, que é depois que ela passa do diafragma, tá? A gente vai ter a constrição diafragmática, que é quando ele atravessa a região do diafragma. O ósteo da cárdia vai estar na região, né, da cárdia. A gente vai ter aqui como que chama? Um ângulo, tá? Entre o esôfago e o estômago. Então, vai ser o ósteo da cárdia.
A cárdia propriamente dita vai ser a válvula que vai separar o estômago do esôfago. E aqui a gente tem o estômago, que vai ajudar na digestão. Então, no caso, o esôfago em si, ele vai ser só um canal de transporte, tá? Os movimentos peristálticos, né? Através da contração muscular, ele vai empurrando o alimento. Então, tem uma contração em cima, o alimento vai descendo. E aí esse relaxa, aí vem outra contração. Aí vai fazendo isso até levar o alimento, né, durante todo o processo digestório. Oi. O hiato esofágico é o mesmo que a cárdia? Quando tem hérnia hiatal, é a mesma coisa? No caso, não é o nome que fala. E meu cunhado teve até hérnia de hiato. É isso que você está querendo dizer? Isso, porque às vezes ela é alargada, é frouxa, né? E causa refluxo. Uhum. Pronto. Deixa eu voltar aqui a imagem para vocês. Aqui, cadê? Aqui. Então, vai ser esta região aqui, ó, da passagem do diafragma. Certo? Certo, é mais em cima, então. Isso. Então, a gente vai ter a região do diafragma, que é a passagem, né, do esôfago, da região torácica para a região abdominal. E aí, tem um espessamento, vamos dizer assim, maior, certo? Dependendo da situação, né, essa hérnia de hiato, né, ela pode fazer com que haja necessidade de cirurgia, tá? Necessário tirar, às vezes pode, dependendo da situação, fazer com que desenvolva um câncer também. Tá? Pode não apresentar sintomas, pode ser que a pessoa apresente azia, certo? Apresente desconforto na região abdominal, através, né, dessa acidez que vai ficar, né, sendo provocado por essa circunstância, por essa situação, a pessoa pode até broncoaspirar, tá, esse ácido e desenvolver pneumonias por causa disso. Tem situações onde a pessoa ela acaba tendo sintomas de sistema respiratório, né, por causa dessa questão estomacal, como eu disse, pela questão do refluxo, não do refluxo, dessa acidez, né, que vai ficar sendo liberada, esse incômodo pode acabar afetando a parte pulmonar e aí confundir com uma situação respiratória, certo? Ai, minha garganta. A terminação, caso sufixo, it, significa inflamação. Então, se a gente diz esofagite, significa que a pessoa tem inflamação no esôfago. Tá? Otite, inflamação no ouvido. Faringite, inflamação na faringe, assim por diante. Certo? Conjuntivite, inflamação na conjuntiva, no olho. E por aí vai. No caso da esofagite, é uma inflamação no estômago, aonde isso é provocado. Isso apresenta uma situação onde não vai existir o fechamento correto, tá, da cárdia, o funcionamento ali da válvula, aonde ela impediria que houvesse uma saída, né, do que tivesse dentro do estômago, principalmente a questão do ácido, né, que ele
não extravase. Então, se a pessoa tem um problema nesse fechamento, como no exemplo aqui dessa imagem, vai ter aqui a saída do ácido, provocando ali uma queimação no esôfago, podendo chegar a isso até alterar o pH da boca também. Então, no caso aqui, a gente teve o retorno. O estômago, né? Então, ele é uma bolsa de parede musculosa que vai ajudar, né, na digestão, onde vai ter uma função extremamente importante, principalmente pela sua adaptação, tá? No sentido, né, de sua parede ela ser resistente ao próprio ácido que ela produz. Então, ele vai estar localizado do lado esquerdo do abdômen, ele vai ligar o esôfago ao intestino delgado, comunica-se com o esôfago através da cárdia, né, que eu falei para vocês, a válvula, que tem esse nome por causa da proximidade com o coração, comunica-se com o intestino através da válvula pilórica, ou piloro, e transforma os alimentos em uma massa acidificada e semilíquida, que no caso a gente chama de quimo, tá? Então, vocês vão ver mais em fisiologia. À medida que o alimento ele vai passando, né, depois que ele foi deglutido, ele vai mudando de nome. Então, quando eu coloquei o alimento na minha boca, eu começo a mastigar e degluto, eu tenho o bolo alimentar. Quando ele tá, né, vai sofrer os processos ali digestórios do estômago, ele passa a ser quimo. Quando passa para o intestino, ele passa a ser quilo, até chegar no intestino grosso, que passa a ser o bolo fecal. Então, a principal função é a digestão de alimentos proteicos, né, principalmente. Ele pode guardar em torno de 1,5 litro de alimento. Possui glândulas que produzem o suco gástrico, né, que vai ser o HCl, o ácido clorídrico, que vai ter enzimas como pepsina, lipase e renina, que vão justamente atuar na digestão química de proteínas, entre outros também, mas principalmente de proteínas. Internamente, ele vai ser revestido por uma mucosa que vai estar produzindo muco, e este muco, né, e essa camada espessa aí de mucosa vai ser responsável por proteger a parede do estômago contra a ação do suco gástrico, tá? Se a pessoa tem uma má produção, né, algum problema ali nesta região de mucosa, ela vai acabar tendo esse ácido atingindo a parede estomacal. E aí, o que é que vai acontecer? Vai causar dores nessa região. Por quê? Porque o ácido está, né, corroendo, está machucando, está ferindo ali a parede do estômago. Aqui a gente tem o estômago, né, o esôfago, aqui a região do duodeno, a parte interna do estômago. A gente aqui com um aumento, né, numa visão microscópica, a gente tem que essa parede ela é bem espessa e adaptada para poder ter essa camada de proteção contra o próprio ácido que ele vai ter a produzir ali dentro. Na parte anatômica do estômago, a gente vai ter a incisura cardíaca, que é onde vai estar, né, vamos dizer assim, o coração se encaixando. A cárdia vai ser o limite entre o esôfago e o estômago. O estômago ele vai ser dividido em a parte superior, fundo, a parte mediana, a maior parte do estômago vai ser chamada de corpo, e aí ele tem duas curvaturas. A curvatura menor vai estar voltada para o lado direito, e a curvatura maior, que vai ser no caso aqui, a curvatura menor é medial, né? E a curvatura maior, lateral. A gente vai ter a região antropilórico e o canal pilórico. Juntando toda essa região aqui é o que a gente chama de região pilórica, tá? Então, a antropilórica é a região mais anterior e o canal pilórico a porção mais posterior. E aí a gente tem o piloro, que vai ser
a válvula que vai separar o estômago do intestino delgado, na região do duodeno. E aqui a incisura angular é o ângulo entre a curvatura menor, né, e a porção final do estômago. Refluxo esofágico. Quem aqui já teve refluxo? Hein, gente? Vocês já tiveram refluxo ou azia? Né? Porque a azia é algo pontual, né? O refluxo é algo mais constante. Eu já tive, vira e mexe eu tenho. Eita. Já procurou investigar? Já foi no médico? Já eu melhorei por um tempo, aí ele me proibiu um monte de coisa e voltou tudo que eu não obedeci. Ah! Eu ia falar isso. Ele tirou o café, ele disse, você pode comer tudo, menos tomar café. Coca-Cola também. Proibiu Coca-Cola, não? Não, proibiu um monte de coisa, mas o café ele falou que era o principal. Quer falar alguma coisa, Felipe? Eu tenho azia e pós-Covid estou com diversos problemas cardíacos, pulmonares, e eu vou fazer até uma angio-CT próxima semana para ver as coronárias, mas eu estou marcado para fazer uma endoscopia também. Uhum. Eu tive dúvida da cardio, né? Na endoscopia, ela é rompida, ela fica aberta? Não, porque ela... Deixa eu tentar explicar aqui, deixa eu achar a palavra. Para ficar fácil de associar. Não tem o ânus. Ele não abre e fecha, né? Toda vez que a gente vai defecar, a gente põe força, ele vai lá, sai, ele não fica intacto. Seria mais ou menos a mesma coisa. Certo? É porque ele deve ter é uma válvula, né? Tipo uma válvula, como uma válvula cardíaca. E ele deve ter um sensor, né, que identifica que está chegando comida e ele abre. Isso. Deve ter sensores ali Mas no caso são os movimentos peristálticos. Mas no caso de... não é uma coisa que vai ser, vamos dizer assim, totalmente lacrada. Né? Então vai ser ação muscular que vai fechar. Por isso que eu dou o exemplo do ânus, né? Então, o ânus ele fica lá, fechadinho. O cocôzinho só vai sair se a gente fizer a forcinha para ele botar para fora. Mas da mesma forma, você pode fazer o quê? Introduzir, né? Numa colonoscopia, você introduz ali e consegue passar. É desconfortável? É, mas você não vai estar danificando, vamos dizer assim, certo? Vai ser o equivalente à cárdia, certo? Ele vai conseguir passar. Infelizmente, né, com esse Covid, cada vez que se passa, assim, vê que as consequências que ele traz não é só a questão respiratória, né? Afeta fígado, já foi identificado que é uma doença vascular, afeta coração, afeta sistema nervoso, então, vixe, Maria, cada vez mais complicações que essa doença traz. Né? Então, desejo melhoras aí, Felipe, que você não tenha complicações, né, a mais aí devido a ter se contaminado, tá bom? No caso aqui do... por enquanto tá pós-Covid em alguns pacientes, eu estou assim, você ainda fica com sintomas, você não tem mais vírus, mas você ainda tem sintomas de Covid. É como se você... consequências que ele deixa. Você ainda tem tosse, você ainda tem falta de ar, ainda tem dor no peito, você tem todos os sintomas, mas você não tem. As sequelas, né? Coisa. Mas aí, ao tempo, vai diminuindo. Mas se cuidar. Enfim, vai ter que investigar para saber se... Até que ponto, né, ele comprometeu. Por enquanto, eu já fiz um eco, já fiz alguns exames, tem essa angio-CT, tem um pneumologista, aí vai bater tórax de novo, tem esse problema estomacal, tive um problema de empachamento esse fim de semana, que eu não conseguia arrotar de jeito nenhum. Era um empachamento doido. Aí eu fui no gastro,
Aí depois dos exames cardíacos, a gente vai fazer uma endoscopia para saber como é que tá. E aí, se tudo não der nada e eu ainda continuar com isso, aí eu tenho que ir num psiquiatra, num psicólogo, para saber. Não, vai descobrir. Porque aí não tem. Explicação Mas física, né? um tempo vai-se embora. É. Mas eu fiquei dessa válvula. Eu não sabia que tinha essa válvula, não. Mas é bem lógico saber que existe, né? Realmente o alimento não dá. Porque senão, imagina, você deitar ou Gases virar de também, né? Porque cabeça para baixo. se ela fica aberta o tempo todo, ali o ar entrando, aí dá gases, né? Enfim, Isso mesmo. beleza. Então, dizem que tem o lado bom para dormir, né? Não sei se influencia na cardia. Isso, influencia. Se você. Deixa eu ver. Não, essa imagem eu trago na disciplina de fisiologia, que eu tenho uma imagem que fala. Mas o gastro também, se ele me cortar o café, eu saio da sala com raiva dele, nunca mais volto. No meu caso, eu tenho sorte, porque as coisas que eu não posso comer ou beber são coisas que eu não gosto. Então, já eram coisas que eu não comia. Um exemplo, eu tenho labirintite. E aí eu não posso tomar café, Coca-Cola, nem chá preto. Detesto chá, nunca gostei de café e só tomava Coca-Cola se não tivesse outro refrigerante. Então, para mim não faz diferença nenhuma. Tudo que eu gosto, pronto. É igual a crustáceo também. Eu sou alérgica, né? Crustáceo, camarão, caranguejo. Então eu não posso comer. Mas eu também não gosto. Então não afetou em nada a minha vida. Tem gente que é tão fissurado por camarão que toma um antialérgico para poder comer o camarão. Meu Deus do céu, a que ponto a pessoa se expõe, né? Mas vamos lá. Aqui, no caso, né, o esfíncter, ele ficou aberto, né? Pode ver aqui a gente tem o ácido aqui fechado, né? E aqui aberto, fazendo com que haja este retorno, né? Esse refluxo do ácido. E aí, para quem tem, é uma queimação realmente muito incômoda. Para quem tem azia, socorre, né, uma vez perdida. Mas para quem tem refluxo, isso é mais constante, certo? É um incômodo que pode e precisa ser investigado e tratado. Existem diversos alimentos que são proibidos, né? Quando a pessoa é diagnosticada, que está com refluxo, vai tentar identificar a fonte de fato, e alguns alimentos eles vão propiciar, né? Você ter ali mais acidez, né? Como um exemplo, a própria Coca-Cola, que, se eu não me engano, a acidez dela é 2,0, é um negócio assim, é bem ácido. E aí, para quem tem, é proibido. E, gente, devido ao andar da hora, vamos só falar. Deixa eu ver se vamos só finalizar aqui com essa imagem, tá? Sim, e aí eu acho que foi Carla, agora não lembro se foi Érica ou foi Carla, que falou da questão da posição. Né? Então, aproveitando essa imagem aqui, vocês podem ver que o estômago, né, ele tem a sua curvatura voltada para o lado esquerdo. Então, o ideal, né, se a pessoa, vamos supor, comeu, vai se deitar, alguma coisa do tipo, é você deitar, né, lateralizada para o seu lado esquerdo, tá? Porque aí o alimento, né, ele vai estar sendo digerido, no que você está do lado esquerdo, ele fica aqui na bolsinha. Então, ele não fica fazendo pressão em nenhuma das duas válvulas, certo? E aí, com isso, você vai ter lá a sua digestão tranquilinha, sem estar com extravasamento aqui, porque você não, pela questão da gravidade, né, você não vai permitir isso. Lógico que quando o processo digestório se concluir, que vai ter o alimento, né, que vai sair do estômago para o intestino, aí através dos movimentos peristálticos, isso ocorre normalmente, independente da posição que você tiver, certo? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Tudo tranquilo, professora. Então, gente, boa noite. Nos encontramos na quinta-feira. A avaliação de vocês, eu não vou dar a nota agora, porque ainda tem todos os trabalhos para corrigir,
certo? Aí, assim que tiver tudo ok, eu informo para vocês, tá bom? Aí eu vou informando individualmente a nota. Ok? Tenham uma excelente semana. Quer dizer, até quinta-feira. Se cuidem, se protejam, usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomeração. E tchau, tchau. Até quinta. Obrigado, Sora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.